Fala, missionário. Olá, queridos, e estamos de volta com o podcast Fala Missionário. E a gente está dando sequência, né? Vocês já assistiram, com certeza. Quem não assistiu está pegando isso pela primeira vez. Para por aqui, volta para o primeiro episódio, pela parte 1, na verdade. Vai começar pela parte 1 e depois segue para esse. Para você entender melhor, a gente começou, né, a primeira parte do podcast sobre escatologia e missões, falando um pouco a respeito do contexto histórico e bíblico de Israel, né, apresentando, estando mais ambientados na Bíblia, na palavra a respeito das profecias. E agora a gente vai entrar, né, em um caminho um pouco mais missionário. Então vamos falar de algumas questões, alguns pontos importantes a respeito da evangelização, a respeito do alcance de pessoas nos últimos dias. Então a gente está falando podcast sobre os últimos dias, escatologia e missões, e tem tudo a ver. E hoje nós temos, né, os nossos convidados maravilhosos e ainda temos uma convidada muito especial para estar compartilhando com a gente. Vou começar por aqui, Manuel Dias. Olá, que prazer podermos estar aqui, dando continuidade. Creio que você vai ficar muito inspirado e vai ficar com mais conhecimento para poder andar, ter resposta e ter aquela noção, como falamos no primeiro episódio, de termos essa habilidade de interpretar o tempo que estamos vivendo. Afinal, estamos cumprindo coisas que o Senhor nos ordenou e isso deve ser debaixo da inspiração das Escrituras e com uma boa interpretação. Tiago Freitas. Bom demais estar de volta, poder falar desse tema maravilhoso e como tenho certeza aquele tom no final, inspirados, com o coração mesmo incendiados para missões, para a pregação do Evangelho, tenho certeza que esse segundo episódio ainda mais vai promover isso nos nossos corações. Rafael Frota. Olá, que alegria estar aqui de volta, poder compartilhar desse tempo, grandes expectativas aí para o que nós vamos ouvir, compartilhar e cumprir a vontade do Senhor nesses últimos dias. Obrigado. Suela Emery. Amém. Então, para mim também, muitas expectativas sobre esse tema. Eu amo esse tema porque tem realmente tudo a ver com missões e tudo que a gente faz para o Senhor. Então, está muito interligado. Então, eu creio que vai ser muito bom. Boa. Então, a gente, né, talvez a gente vá ambientar um pouco, tocar em pontos que a gente falou no podcast anterior, mas a gente vai ser um pouco mais específico, né, caminhando um pouco mais em alguns, né, até alguns temas mais sensíveis na Bíblia. E eu queria começar, né, vai começar hoje, perguntinha com maneco. E a gente... Vamos introduzir aqui um pouquinho, né, sobre Israel e a igreja. A gente terminou falando sobre, né, falamos sobre os princípios das dores, nós falamos a respeito das profecias bíblicas, né, falamos a respeito dessa interpretação, né, como o senhor falou também, é importante a gente entender. Uhum. E lá em Mateus, no capítulo 24, a gente tem um cenário bem interessante que Jesus trouxe. Muito. Né, e bem polêmico também, um pouquinho talvez. Mas que traz, talvez, algumas dúvidas a respeito do que está se falando. Sim. E aí, falando para vocês, né, lá fala sobre a evangelização dos povos. Uhum. Né, e muitos se perguntam, né, ou muitos têm dúvida a respeito desse ponto. Será que nós precisamos mesmo esperar? Jesus só vem. Na verdade, Jesus está esperando que a igreja evangelize 100% da população. Lembrando que nós temos 8 bilhões de pessoas, são 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Nós estamos esperando, aguardando 100% dessas pessoas serem alcançadas para que Jesus então venha? Então, eu vou ler o texto aqui. A Bíblia diz exatamente lá em Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Para que nós possamos pensar nesse texto bíblico que, de uma forma indireta, traz uma consciência de pregação do Evangelho, eu digo indireta porque nós vamos ver no contexto, no pano de fundo dessa carta, né, desse Evangelho escrito por Mateus, ele tem uma conotação, ele tem um direcionamento quando ele foi escrito. Ele foi escrito para os judeus. Novamente, eu trago à tona que esse tema
ele está bem dentro do nosso material didático, uma construção para você examinar. Talvez a gente está tocando aqui para despertar você, voltar a ter um tempo nas Escrituras e pensar as coisas que estamos falando. Exatamente aqui nesse momento, na construção do livro de Mateus, desde o começo até quando ele começa a ser rejeitado, ele fala as parábolas, né? Jesus ele dá um tom de julgamento e por causa da rejeição dos judeus para o seu ministério. E nesse tom de julgamento é quando a Bíblia diz, em Mateus 24, é bem importante citarmos parte desse texto aqui, no verso 1, diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, vírgula, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nessa pergunta foram 3 questões. Essas coisas seria a destruição do templo, o sinal que estaria trazendo a conotação da sua vinda e do fim do mundo. E quando Jesus começa a falar, não vou ler todos os versículos, ele vai falar no verso 8 do princípio das dores, que ele narrou desde o verso 4 até o 7, e depois ele vai falar também desse tempo em que se multiplicaria a iniquidade, o amor esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando lemos esse texto e pensando a quem foi escrito o livro de Mateus, nós vamos perceber que a mensagem está falando muito específica dentro do contexto da rejeição. É certo que nos evangelhos Jesus já dava um tom da igreja, ele mesmo disse, né, que ele edificaria a igreja dele, a eclésia, os chamados para fora, mas ainda não era um povo que estava existindo, ele tinha os discípulos. Lembrando que Jesus ele cumpriu seu ministério dentro dos últimos dias da dispensação da lei. A dispensação da graça ou a nova aliança se dá com sua ressurreição, com a redenção sendo efetuada e completada. E você vai ver aqui o contexto, muitas vezes a gente lê essa palavrinha aqui, os escolhidos, e generalizamos porque a gente sempre pensa na gente. Porque a gente tem um contexto de conhecer a Bíblia para sabermos quem somos, as bênçãos que nos pertencem. Mas esse aprofundamento nas Escrituras, distinguindo 3 povos. E um outro contexto, Jesus pergunta a um homem, o que está escrito na lei? É importante a gente saber o que está escrito? Mas ele fez uma segunda pergunta, como interpretas? E aí eu não quero trazer esse questionamento para gerar dúvidas, mas para que a gente busque sempre uma firmeza e uma interpretação exata. Então, será que a gente interpreta Mateus 24:14 com exatidão, no contexto, todas as instruções para a interpretação bíblica? Quando vamos ver Mateus, vemos que é um livro escrito para os judeus. E quando Jesus falou isso, é para nós, dentro do contexto da era da igreja, até o arrebatamento? Isso pode até nos inspirar, mas não foi para nós. Por quê? Porque esse período e essa evangelização haverá de acontecer dentro daquele ciclo de 7 anos. Porque os 7 anos é uma contagem regressiva muito exata. Uma vez que eles começarem, ele tem períodos, 2 períodos de 3 anos e meio. Então é uma contagem regressiva. Quando findar os 7 anos, com exatidão de números, virá o fim. Ele vai vir para voltar para essa terra. Então, o evangelho, vamos pensar assim, ele vai ser pregado naqueles 7 anos também. Então, eu gosto de pensar na corrida 4x4. Jesus vem, prega aos judeus, ele não pregou aos gentios, alguns foram alcançados, porém na ressurreição ele disse, agora vão pregar todas as nações. E como eu penso, Deus criou um terceiro povo, foi gentios, criou os judeus para que por meio dos judeus viesse o Salvador, o Redentor, e quando ele cria a igreja, ele comissiona ela para pregar tanto a judeu como a gentio.
Então, quando encerrarmos o nosso tempo aqui, e esse encerramento não é condição para o arrebatamento, vai ficar ainda muita gente sem ter ouvido o evangelho. Então Deus vai levantar os 144 mil judeus que hão de pregar nesse período. Então, esse fim que Jesus fala não é a condição para a igreja evangelizar, é a condição para o fechamento de tudo. Então, quando compreendemos essa construção, e eu estou falando aqui alguns versículos, citando algumas coisas, mas você olhando o material didático da nossa matéria da construção, eu sei que existem outras visões doutrinárias, e sei que os evangelistas e os missiólogos, eles gostam de usar esse versículo como uma instrução para a pregação do evangelho. E como eu disse, eu não posso desfazer, porque de todo jeito a gente vai ter que pregar o evangelho, repousa sobre nós. Mas a comissão para pregarmos o evangelho da igreja está em Mateus 28, né, que devemos pregar todas as nações, todas as etnias, bem colocado, como também Atos 1:8 e muitos outros textos das cartas. Mas esse texto não é para nós e não repousa sobre nós para que a gente pregue o evangelho. Então precisamos ter essa habilidade de separar o que está escrito para quem está escrito. Essa é uma das formas da gente entender a nossa responsabilidade. Temos sim, mas a nossa pregação como igreja do evangelho não é condição para o fim, como muitos pensam. E só uma última coisa, eu ainda distingo que aqui ele diz o evangelho do reino. Por quê? Quando aconteceu o arrebatamento, todos os que nasceram de novo na era da igreja vão se encontrar com o Senhor nos ares. E aí durante os 7 anos, quem receber o evangelho do reino nasce de novo? Penso eu, certamente, que sim, mas eles vão aguardar a vinda do rei e do reino literal. E quando a Bíblia fala do evangelho no contexto dos dias da igreja, é sim o evangelho do reino, mas dentro de um contexto do evangelho da graça, do evangelho da salvação, que é para essa dispensação. O do reino tem uma conotação para entrar no milênio. É difícil acrescentar alguma coisa que o Maneco falou. Eu quero reforçar ainda mais o que ele está dizendo. Você olha para os elementos do capítulo 24 e os elementos judaicos do capítulo 24. O versículo 15 ele diz: quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. A profecia do capítulo 9, de Daniel 9, 27, falando dos 7 anos. O que Jesus está falando é exatamente a mesma coisa que Daniel falou. É como uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Lá em Daniel 9, 26, ele diz: depois das 62 semanas será morto, ungido, já não estará. O povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Se cumpriu no ano 70. Aí o texto no verso 27 diz: ele fará firme aliança com muitos. O texto ali está fazendo menção ao anticristo, ao homem da iniquidade. Ele fará uma aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Mateus 24, 15... quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda. Olha os elementos judaicos. Aí diz o que no versículo seguinte? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele não falou os que estiverem na Europa, os que estiverem na América. Ele diz os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. Olha os elementos judaicos. Inverno por quê? Porque neva. A neve dificulta a locomoção. No sábado, por quê? Porque de acordo com a Talmud, a tradição judaica, não se podia fazer nenhum tipo de esforço em dia de sábado, quanto mais fugir. Então, o capítulo 24 está falando da tribulação, o capítulo 24 e os elementos judaicos não podem ser ignorados. O final do capítulo 23 termina com Jesus lamentando Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. O capítulo 24 está nesse contexto de rejeição. Então, Mateus 24, 14, tribulação, e o evangelho vai ser pregado, o evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações. Apocalipse 10 fala de anjo pregando o evangelho durante o período tribulacional. Você não vê isso em nenhum outro momento da Escritura, principalmente falando do Novo Testamento. Quando, por exemplo, quando Pedro quando o anjo aparece para Cornélio, instruindo Cornélio a mandar homens a Jope, chamar por Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais você vai ser salvo. Eu fico imaginando, o anjo
apareceu para Pedro, falou que as esmolas e as orações dele chegaram até o Senhor. E por que o anjo não fez o trabalho? Uhum. Pedro teve que viajar 60 quilômetros de Jope a Cesareia para então pregar o evangelho. Só que, completamente diferente disso, você tem no período tribulacional até um anjo com o evangelho eterno para ser pregado sobre os que habitam sobre a terra. Então, é importantíssimo, como o Maneco diz, a responsabilidade de pregar, ela é independente. Temos essa comissão, somos os ministros da reconciliação, mas usar Mateus 24, verso 14, é problemático. Uhum. Porque nós eliminaríamos a iminência. Uhum. Se eu condiciono a pregação do evangelho a toda criatura e isso, Cristo não vem se isso não acontecer, onde fica a iminência? Uhum. O que é a iminência? O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Paulo esperava nos dias dele. Nós vos declaramos por palavra do Senhor, isso que nós os vivos, ele se inclui no grupo daqueles que experimentaria Filipenses 4:5, né? Perto está o Senhor. Então, se eu, ao pensar que em Mateus 24, Jesus só volta se o evangelho for pregado a toda criatura, onde fica a iminência? Você destrói a iminência. Uhum. Porque eu não espero um encontro com o Senhor nos ares a qualquer momento. Eu espero a tribulação, os 7 anos, a manifestação do anticristo, tudo que a profecia aponta para só então crer que o Senhor vai voltar. Agora, só fechando um pouquinho, é interessante que a grande maioria dos livros que pessoas estudam missões vai ter esse versículo. Né? A gente usa no contexto de igreja, ensinando, né, coma a carne, mas não coma os espinhos. Eu não quero dizer que é um espinho, mas pode ser um embaraço para confundir. Né? Espinho é algo que vai furar, causar algum dano. Não vou dizer que é danoso, né? Você acha num livro tal, mas filtra, separa quando você vê no livro. Gente, colocou aqui, mas não está bem colocado. Seria melhor Mateus 28 e Atos 1:8, porque quando você entende a Bíblia nesses princípios que a gente está falando, quem escreveu, em que momento escreveu, para quem escreveu, né? Qual é a interpretação mais coerente, não bate. Né? É como você passa um pente, não bate, tem alguma coisa fora, aí você desengancha e aquilo não encaixa naquilo. Tanto que o capítulo 25 são 2 parábolas, a parábola das virgens Sim. e a parábola dos talentos. E ambas se aplicam à mesma situação para Israel. A gente não tem como aplicar essas parábolas para a igreja, né? Só pontuando isso. E isso que o Maneco está falando sobre alguns livros que a gente lê, né? E até, assim, ministros nossos, amigos nossos, né? Sim. Que nós respeitamos muito e que consideramos, né? Que são próximos nossos, também fala, né? Usa essa passagem dessa forma. E a gente não quer dizer que tudo que eles pregam está errado, desencontrando com o que nós pregamos, mas nesse ponto nós desencontramos com eles, mas nada que vai nos separar. Amém? Porque você pode ouvir, né, alguns ministros amigos que ministram um pouco diferente com essa passagem. Sim. E também a gente não quer que as pessoas desanimem em pregar o evangelho, em fazer a obra, pelo contrário. Porque não sabemos quando ele vem, nós precisamos realmente trabalhar. Né? Nós precisamos pregar o evangelho, evangelizar, fazer o evangelho chegar de todas as formas possíveis para as pessoas, porque a qualquer momento Jesus, né, vai voltar. Então a gente precisa mesmo. Existia até um terrorismo no evangelismo que dizia: é melhor você se converter agora e na graça do que receber o evangelho com o anticristo. E faz sentido. E assim, eu entendo que mexer com Mateus 24:14 não é tão simples. Como o Maneco disse, precisa se considerar todo o contexto do evangelho. O capítulo 24 ele está dentro de um contexto muito maior, que é o evangelho e a mensagem inicialmente pregada. Por exemplo, João Batista começa a pregar, Jesus começa a pregar: arrependei-vos, está próximo o reino. Mateus 4:23, você percebe até uma progressão na mensagem. 4:23, toda a Galileia.
9:35, todas as cidades e povoados. Capítulo 10, ele separa os discípulos, verso 5 em diante, ele diz, não tomeis rumo aos gentios, não entreis em cidades samaritanas, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que então, no capítulo 11, você já percebe o cenário mudando. João Batista preso, manda pergunta se ele era aquele que estava para vir ou devemos esperar outro. No versículo 16 ele diz, eu vou comparar essa geração aqui, é semelhante aos meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentações e vocês não prantearam. O que isso significa? Veio João, e vocês ao invés de se arrependerem com a mensagem pregada por meio de João, vocês chamaram ele de endemoniado. Aí veio o Filho do Homem, ao invés de vocês receberem o Filho do Homem e se arrependerem, vocês chamaram o Filho do Homem de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então ele começa a lançar juízo sobre as cidades nas quais ele operara numerosos milagres e não houve arrependimento. E algumas mais e outras menos. Algumas mais e outras menos. Capítulo 12, a tensão maior do livro, ele expulsa um demônio, cego e mudo, o camarada, ele é livre, aí os fariseus estão acusando ele de expulsar pelo maioral dos demônios Beelzebu. Jesus diz, falar contra o Filho do Homem tem perdão, falar contra o Espírito não tem perdão, eu estou expulsando pelo Espírito de Deus, isso é uma evidência de que o reino de Deus é chegado sobre vocês. Dali para frente ele já começa a tramar como tiraria a vida dele. Então Israel está rejeitando o Messias partindo de suas autoridades. Capítulo 21 ele vai contar 3 parábolas, 21 e 22, 3 parábolas. 2 filhos, chega para o primeiro e diz, vai trabalhar na vinha? Ele diz, não quero. Muito bom. Depois chega para o outro e diz, eu vou, mas não faz. Aí o outro que inicialmente disse que não iria, depois arrependido foi. Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram, o primeiro ou o segundo, dependendo da versão. Ele diz, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vão preceder vocês no reino dos céus. Veio João no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Aí ele conta uma segunda e uma terceira parábola, para então chegar no capítulo 23, lançar os ais sobre os fariseus, concluindo, lamentando sobre Jerusalém, para então no capítulo 24, falar da tribulação, respondendo às perguntas dos discípulos, falar da tribulação. Então percebe que não é tão simples assim você chegar em Mateus 24:14. Acho que o que de principal a gente está tentando fazer aqui é conscientizar o pessoal desse empenho, dedicação de procurar estudar e de forma alguma, como Suelen disse, dizendo que a pregação não deve ser feita e de forma alguma isso não é o nosso propósito. Não é tão simples, Mateus 24:14, precisa ser colocado dentro de todo esse contexto, mas nós temos outros textos que Jesus não deu uma sugestão, né? Se você estiver de boa, sem fazer nada, vai lá, quebra o meu galho e prega o evangelho. Não, ele nos deu uma ordem. Se ele é o nosso Senhor, nós estamos submissos a essa ordem desse Senhor de pregar o evangelho. Muito bom. Eu gosto sempre de falar, vamos trabalhar, se esforçar ao máximo para levar o máximo de pessoas possível agora, né? Quem ficar depois, tudo bem, mas nós vamos fazer a nossa parte. Né? Isso. Quando a gente escuta, né, isso a gente consegue entender melhor, até que, você imagina, às vezes eu penso nesse tipo de leitura, né, quando se tem de Mateus 24, de que precisa-se, né, que a igreja pregue para que ele venha. Quanto poder na mão da igreja, né? Para um Deus que ele já determinou os tempos, ele fala sobre essa determinação que não está nas nossas mãos isso acontecer. Né? Então, aí vem essa responsabilidade nossa mesmo, que é ainda maior. Né? Eu disse, ele vem como um ladrão, né? E aí a gente precisa, então, dar resposta a ele, né? À altura daquilo que ele nos deu como comissão para fazer. Agora, dentro desse contexto, vou tocar uma coisa que é interessante. Quando a gente vai para Apocalipse e vê lá gente de toda tribo, língua, povo e nação, aí eu entendo que a responsabilidade da igreja é pelo menos ter alcançado algumas pessoas dessas variáveis, de grupos, de pessoas, de línguas, de povos. Então, essa multiplicidade na atuação da igreja, indo em todos os lugares, não é que a gente vai ganhar todo mundo, mas tem que ganhar alguns, para que eles estejam na condição de igreja, dentro do contexto de Apocalipse 4 e 5, como representantes desses lugares todos
que no período da tribulação vão ouvir de forma integral a pregação do evangelho, lembrando que o livre-arbítrio ainda é garantido ao homem, receber ou não, mas a Bíblia dá testemunho de que haverão testemunhas, né, de cada tribo, língua, povo, nação, e que vão estar lá diante do trono, olhando para Apocalipse 4 e 5, dizendo: fostes morto e com teu sangue nos comprastes para Deus. Então, aí eu entendo a missão da igreja. Nós não vamos alcançar todo mundo, porque com certeza a maior parte da colheita vai ser nesse período de 7 anos. Quisera que a gente alcance igual ou maior, mas a gente sabe que a maior parte da colheita vai ser no período de 7 anos. Mas uma responsabilidade temos. Não podemos deixar um lugar, uma tribo. E aí esse mover de ir em todos os lugares que ainda estão intocados é muito importante. E eu creio que vai acontecer isso nesses últimos dias. Pessoas vão ser movidas pelo Espírito, movidas por uma pesquisa, algo foi falado. Rapaz, eu preciso participar para que pelo menos uma pessoa desse povo esteja no trono de Deus. E eu acho interessante isso, olhar para Apocalipse 4 e 5 e a Bíblia dizer isso, e que esses vão fazer parte da igreja. Nem os grandes heróis não são encontrados só nas páginas das Bíblias, né? Sim. Eu lembrei disso aqui, os morávios tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, ininterruptos, e levantou um despertar, um mover mesmo de missões, de evangelismo. E conta-se a história, eu acho que Suelen, Larissa vai poder trazer mais detalhes do que eu sobre a história, mas conta-se a história de 2 jovens, 20 anos, que ouviram falar de uma ilha ao leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, e o dono, completamente cético no que diz respeito às coisas espirituais, não permitia de forma alguma o evangelismo. E esses jovens, eles acabaram por descobrir que a única forma de alcançar aquela ilha era vendendo a si mesmos como escravos. E eles não suportaram a ideia eles não aceitavam, não suportavam a ideia daquele povo sem ouvir o evangelho. Meu Deus. Eles se venderam como escravos, e aí a história conta que na hora da partida, orações, choros, abraços, amigos, familiares puderam dar seu último adeus àqueles irmãos, e algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais vão ver seus familiares, amigos, vocês serão escravos pelo resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram as mãos e declararam em alta voz: para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Esses 2 jovens ousaram ir além de tudo que se considera ser aceitável, porque não suportou a ideia de uma ilha onde haviam escravos que nunca ouviram o evangelho. Sem ouvir o testemunho. Hoje a gente tem um site, é uma fonte que normalmente a gente utiliza muito na questão missionária, chama Joshua Project, e eles sempre está bem atualizado, né? Tem a quantidade percentual de pessoas e a quantidade de pessoas mundiais, a quantidade de pessoas não alcançadas pelo evangelho. E, né, hoje a pesquisa ela aponta para em torno de 3 bilhões de pessoas ainda que precisam ser alcançadas. Mas um ponto interessante, né, que até enquanto o senhor ia falando, Maneco, eu ia lembrando sobre isso, eles distinguem, né, os povos, eles fizeram a lista de povos, os diferentes povos que existem no mundo, mas eles não estão localizados somente nos seus países. Eles estão ao redor do mundo. Então, existe uma boa chance de você... Por exemplo, aqui nós temos o maior país libanês está no Brasil, não está no Líbano. Né? Então, assim, na verdade, a gente tem a nação libanesa dentro do Brasil. Japoneses, italianos, alemães. Então, a gente tem grupos de pessoas no mundo inteiro. Nós temos a igreja, ela potencialmente pode alcançar o mundo inteiro onde ela está. Né? E aí, sim, levantar pessoas, mas ela tem esse potencial de alcançar onde ela está. Né, porque esses grupos estão espalhados, existe uma representação mínima deles em qualquer parte do mundo hoje. Então, a igreja, ela potencialmente tem esse poder mesmo de alcançar nessas tribos e em todo o mundo se ouvir falar do evangelho. Muito bom. E até aproveitando, né, a gente está falando bastante de escatologia, na nossa editora tem um combo de livros
do Final dos Tempos, do Derek Walker. Né? Eu recomendo você a buscar lá no site do Verbo Shop. Né? Faz esse investimento na sua vida, para que você possa ter acesso a conhecimentos que são essenciais para a gente, né? Para a vida do cristão. A gente está falando de missões, mas missões, né, a gente traz para a igreja, é o contexto de igreja. Nem todos somos missionários, né, no ponto de ir para outras nações, mas todos nós temos a responsabilidade de ser igreja. Então, a igreja tem uma responsabilidade, tem uma comissão. Então, você... Né, eu tenho certeza que você está sendo alcançado por essa... Olha, eu estou aqui querendo ler eu o queria, livro todo. atrapalhando Larissa, queria até incentivar, né, as pessoas que estão nos assistindo, como também, principalmente os aluminais que têm acesso, né, ao nosso app. Nós temos ali as aulas de escatologia disponíveis para as pessoas estarem assistindo. Sim. Eu gosto de assistir, eu não sou professora de escatologia, estou aqui, né, como uma intrusa no meio desses mestres, mas é porque o assunto é missões, aí eles me colocaram. Mas eu incentivo você, se você não teve essa matéria quando você fez o Rema, né, eu, por exemplo, quando eu fiz não tinha escatologia, então hoje eu estudo assistindo as aulas. Se você não é um alumni e está assistindo esse vídeo, Sim. mas você é um aluno Rema e não é um alumni, mas você pode voltar na sala de aula, assistir, né, essa matéria e até pagar, se for possível, mas para assistir esse assunto, né, para você estar sempre Sim. se atualizando, porque é um assunto, um tema muito importante na Bíblia. Muito, muito mesmo. Eu queria até pedir ao Freitas, ele trabalha na parte da doutrinas básicas. Eu lembro quando foi implantar a matéria escatologia, uma das razões era porque nós tínhamos uma lacuna de duas doutrinas fundamentais, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Talvez você diga, esse assunto é denso, mas esse assunto é o leite da palavra, gente. Meu querido, fala aí. Hebreus 6, né, o autor aos Hebreus, ele começa falando no capítulo 5 de Jesus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele abre um parêntese e diz, a respeito disso eu tenho muita coisa que dizer, difícil de explicar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tem necessidade que alguém ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aí o capítulo 6 ele introduz falando exatamente isso. O objetivo do autor é que aqueles crentes avançassem para o que é perfeito, maduro. Então ele diz, Hebreus, por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Então ele cita esses 6 princípios. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu gosto de Maneco, e Rafa também fala muito sobre isso. 2 princípios diz respeito à nossa iniciação na família de Deus, arrependimento e fé. Então ninguém vem a Cristo, ninguém passa pela porta da salvação sem fé e sem arrependimento, ou sem arrependimento e sem fé. 2 deles diz respeito à nossa caminhada cristã e o tempo de hoje, que seria batismos e imposição das mãos. Por que batismos? Porque eu fui revestido, eu nasci de novo, estou revestido de Cristo. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder para a pregação do Evangelho. A imposição das mãos é um meio pelo qual Deus estabeleceu que suas bênçãos, seu poder fluiria de nós para outras pessoas. Mas esses 2 últimos princípios elementares, eles precisam estar estabelecidos na nossa vida cristã, que é a ressurreição e o juízo eterno. Muitos crentes, e aí quando eu digo que eu aprendi com vocês isso, é exatamente isso. Muitos crentes, eles sabem muito sobre arrependimento e fé, eles sabem alguma coisa sobre batismo e imposição de mãos, mas falta esse fundamento da ressurreição e do juízo eterno. Então, muitas vezes, por não ter esse fundamento estabelecido, vive uma vida só para o aqui e agora. Parece que a esperança deles em Cristo se limita só a essa vida. Como Paulo fala aos crentes de Corinto, apegados demais, excessivamente ao que é passageiro, ao que é natural. Sim. E falta esse fundamento. Senso de eternidade, né? Essa consciência prestação de contas exatamente. É muito importante. É uma enciclopédia. Gente, tá demais hoje. E já, né, a gente entendeu bem esse contexto, né, de que
Jesus, ele não depende de nós no tempo, né? O tempo vindouro, ele não depende de nós. Mas se ele não depende de nós, e agora eu vou me voltar para este lado de cá. Se ele não depende de nós, pastor, o que é que a igreja precisa fazer? Eu sei que a gente tocou um ponto, mas eu queria mesmo que a gente pudesse esmiuçar mais, né? Qual seria o trabalho da igreja? O que é que a igreja, né? Qual seria a motivação da igreja, independente, né? Já que, independentemente dela, Jesus vai vir. Então, por que que eu preciso fazer? Né? Por que que eu preciso me motivar a fazer alguma coisa? Excelente. Eu acho que já foi respondido, né, por tudo que a gente falou aqui da pregação do Evangelho, mas ainda que o fim da pregação do Evangelho no período da igreja não seja trazer Jesus de volta, mas a mensagem é levar Jesus aos perdidos, né? E tem tantos textos aqui, já foram citados, acho que a gente já esgotou uma grande parte deles, mas Tiago 5 é um dos textos que eu gosto, que lembra disso, quando ele diz, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. E essa paciência, obviamente, não envolve alguém ficar paralisado, né? Mas uma paciência no sentido de permanecer com o coração fortalecido pelas atividades que nós temos, ele vai deixar claro isso, sede pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Eu acredito que existe um fator de preciosidade em cada alma que a gente precisa considerar, né? Tem um texto que o salmista Davi, ele vai dizer, sempre Salmo 139, muito conhecido da gente, mas ele diz, os teus olhos me viram como substância informe, os meus dias foram escritos, todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, e quando nenhum deles havia. E aí ele vai dizer assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excederiam os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Às vezes a gente imagina a vontade de Deus, e eu sei que quando a gente aponta, por exemplo, que o fim só vai vir após a pregação, e nós sabemos, como foi dito, que a pregação vai continuar no período da tribulação, 144 mil, as 2 testemunhas, as mensagens que a igreja gravou, porque graças a Deus o anticristo não vai conseguir destruir tudo que a gente está fazendo com a internet, livros, o conhecimento, de alguma forma vai permanecer falando, ainda que a igreja não esteja aqui, mas ainda assim vai haver uma voz sendo dita. Mas eu acredito que uma ênfase que talvez a gente possa contribuir nesse momento com você é te lembrar, cada alma ela é preciosa. Se a gente pensa assim na vontade de Deus como uma coisa só, né, se a vontade de Deus fosse algo que a gente pudesse definir uma frase, louvado seja Deus, já seria maravilhoso. Mas o que o salmista Davi está dizendo aqui é que eu não conseguiria contar todos os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito. Agora, vamos multiplicar cada pensamento que Deus tem sobre cada pessoa no meio de 8 bilhões de pessoas. Então, o Deus eterno, ele tem mais interesse de alcançar cada pessoa da nossa geração do que o que a gente imagina. Às vezes, relegar esse pensamento para os evangelistas, eu sei que os evangelistas vão ter ferramentas especiais para alcançar um grupo de pessoas, mas a vontade de Deus não é alcançar apenas aquele grupo de pessoas. Deus tem uma infinidade de pensamentos a respeito de cada pessoa e há uma valorização sobre cada alma que a gente precisa considerar. É por isso que ele diz em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu fico pensando, Pedro está dizendo aqui que Deus é longânimo conosco, não querendo que nenhum dos que não estão aqui ainda pereçam, né? Então, existem construções que Deus está fazendo nas nossas vidas, pensando em alcançar essas pessoas. E Deus está sendo longânimo conosco. Deus está sendo longânimo, claro, com as pessoas que não receberam a salvação ainda, é óbvio, mas o fato é que ele não quer alcançar um grupo de pessoas na tribulação, ele quer alcançar todas as pessoas em todos os lugares, né? Essas pessoas nasceram para a sua glória, é tanto que, para finalizar, e tentar não ser redundante sobre isso,
a grande comissão, ela se encontra em todos os evangelhos e no livro de Atos. A gente tem João 14, Jesus disse que quem cresce faria as obras que ele fez. João 20, ele envia assim como ele foi enviado. Lucas 24, ele diz que nós somos testemunhas dessas coisas e a gente receberia o revestimento do alto para esse testemunho. Marcos 16 vai dizer o texto que a gente conhece, de pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, e como o Maneco já citou aqui, Atos no capítulo 1, quando ele diz que o propósito do Espírito Santo está sobre nós é com o propósito de testemunhar. Então, quando você estiver evangelizando, lembra, você talvez não está acelerando a vinda, porque os tempos e as estações já estão previamente estabelecidas. Atos no capítulo 17, quando aqueles homens no Areópago estavam reunidos para ouvir Paulo disse que Deus já havia predeterminado um tempo, fixado o período em que os homens estariam sobre a terra. Então, existem coisas que impreterivelmente vão acontecer. Mas o fato é que quando a gente começa a dar o devido valor a essas almas, a gente vai ter uma urgência e um senso de celeridade na pregação do Evangelho, que é o fim, é o projeto de Deus para o Evangelho, né? Que a gente possa compartilhar. Rapaz, você foi muito profundo. Então, ouvindo isso, né, a inspiração vai chegando mais ainda, né? Jesus, em João 4, ele diz que os campos estão brancos para a ceifa. E pensando Atos 13, diz que Davi foi levantado e alcançou sua geração. Eu não posso alcançar a geração futura, nem posso alcançar as passadas. Nós podemos alcançar a nossa geração. Então, a igreja ter consciência do seu papel na sua geração é muito importante. E então, entendendo que existe uma colheita para fazermos e que as pessoas respondam isso. Mas no caso acontecendo o arrebatamento, eu fiquei lembrando aqui de Apocalipse 14, no verso 14 também, falando já no tempo daqueles 7 anos da tribulação, diz assim: e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então, os dias da tribulação, né, serão dias de grande colheita. A gente vê, vamos pensar assim, um certo terror nesse tempo. Mas eu lembro de uma frase que o Reinhard Bonke ele falava. Ele disse: Satanás pensa que no fim ele vai dizer lá no lago de fogo e enxofre: Deus, a gente está com mais gente aqui do que com você, com pessoas aí com você. E nós cremos, né, que como igreja vamos alcançar o maior número possível. E durante a tribulação pessoas também vão responder. E a Bíblia fala numa forma profética aqui de uma seara madura e de que a foice é passada. Então muitos vão ser alcançados com o evangelho do reino nesse tempo. Mas, como estamos aqui nessa dispensação e vivemos aqui, temos que pensar no nosso hoje. Não hoje de 24 horas, mas o hoje, dispensação da graça, nós temos que levar o evangelho da graça. O que o crente é? O crente é um embaixador. Isso. Ministro da reconciliação. Qualquer outra atividade que ele vá desempenhar, porque quando as pessoas pensam em propósito, e eu recebo um caminhão de perguntas diariamente sobre como descobrir meu chamado, como eu descobri meu propósito, como você descobriu o seu chamado, como você descobriu o seu propósito. Eu falo para elas: bom, será que nós estamos andando naquele nível que já está revelado? Opa! O que já está revelado? Eu, crente em Jesus Cristo, você entende que Ele é o meu Senhor, é um Senhor que precisa ser obedecido, e esse Senhor deu uma ordem muito clara, como falamos anteriormente: pregue o Evangelho. O que nós somos? Embaixadores, ministros da reconciliação. Testemunhas. Ah, você é um médico. Não, eu sou um embaixador, ministro da reconciliação, que vou exercer a medicina para alcançar pessoas, porque eu sou um ministro da reconciliação. Uau.
Eu vou ser um advogado. Será que o propósito de Deus para a minha vida é ser um advogado? Não, o propósito de Deus para a sua vida é ser um embaixador, ministro da reconciliação. Se você vai exercer, trabalhar nessa área específica do direito, etc., você é um ministro da reconciliação, embaixador com o propósito de reconciliar os homens com Cristo. Muito bom. A gente sabe dos sabores, do chamado específico, Sim. seja o chamado ministerial. É, antes de mais nada, um embaixador chamado para reconciliar o mundo com Deus. Até o evangelista tem um trabalho que o evangelista faz para dentro da igreja ou para o corpo. Porque na lista de Efésios 4, o evangelista está lá com o propósito de edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então tem o ofício do evangelista, um toque para o corpo de Cristo. Muitos falam sobre manter mesmo acesa essa chama de proclamar o evangelho, etc. Então a gente precisa entender isso. Antes de mais nada, o que eu sou? Eu sou filho de Deus, regenerado. Poderíamos falar bastante sobre a nossa herança, o que nós temos em Cristo. Sim. É tudo o que de fato somos, mas não deixando ou não nos esquecendo. Porque temos e falamos muito forte sobre a justiça, sobre a justificação, sobre a posição correta que temos diante de Deus e o que a justiça proporcionou. Mas é nesse texto da justiça e da nova criação que está os sermos embaixadores. Verdade. 17, em Cristo somos uma nova criação. 18, reconciliados. 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Somos embaixadores em nome de Cristo. 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós para quê? E é justamente porque Deus o fez pecado por nós que eu sou uma nova criação. Mas eu não posso ficar só com esse aspecto da verdade. Eu sou uma nova criação, eu não sou mais pecador, eu sou um justo agora que estou em paz com Deus. Mas pera lá, no mesmo texto está embaixador, ministro da reconciliação. Será que estamos tão conscientes como, graças a Deus, estamos conscientes da nova criação e da justiça que somos? Agora, a pergunta é, será que na mesma medida estamos conscientes dessa responsabilidade de embaixadores, de reconciliar o mundo com Deus? Muito bom. Isso lembra Abraão, né? Abraão foi justificado, fé. Ele creu em Deus, foi imputado a justiça, né? Recebeu aquela posicional, né? Aquela experiência com Deus, mas a razão pelo qual ele tinha sido chamado por Deus, que os missionários sempre entendem, né? Se fala de chamada, era que em ti fosse abençoada todas as nações. Então estamos aqui, você missionário no campo, nós igreja, para abençoar vidas, para levar pessoas a conhecer o evangelho nesse propósito bem amplo que você colocou muito bem. Talvez só para finalizar essa questão, eu acho que a gente precisa colocar diante dos nossos olhos os parâmetros ideais do que é sucesso e do que é fracasso dentro desse cumprimento ministerial. Porque, eventualmente, na cabeça de quem analisa Mateus 24:14, como o fim virá quando nós cumprirmos ou quando evangelizarmos em testemunha a todas as nações, então virá o fim, parece que o sucesso da pregação é Jesus voltar, né? E a falha seria Jesus não voltar na minha geração porque eu não fiz a atividade que eu devo fazer. Mas só lembrando que sucesso dentro dessa carreira a ser cumprida é você viver uma vida que é, na verdade, como Paulo diz, quer vivendo, quer morrendo, que Cristo seja glorificado com o meu corpo. Que eu seja fiel na pregação para as pessoas para quem eu vou pregar. Porque, de fato, muita gente, talvez, a gente nem tenha o privilégio de conduzi-las a Cristo. Mas uma mensagem, a semente, está no lugar que você está, fazendo o que você deve fazer. Cara, no final das contas, a gente vai entender o que é sucesso e o que é fracasso no tribunal de Cristo. Não que a gente vá conhecer dores, né, por não cumprir, mas a aprovação do mestre, no final das contas, vai ser a grande nota de encerramento e de sermos bem-sucedidos nessa missão. Né? Excelente. Muito bom. E dentro mesmo, né, desse contexto, desse papel da igreja, a gente tem, né, trazendo à luz, né, as questões hoje da janela 1040, né, falando numa linguagem mais dentro
da missiologia. Sim. A gente tem a Janela 1040, nós temos, né, um contexto de povos não alcançados, nós temos um contexto de perseguição, nós temos algumas barreiras naturais, né, também. Né, já entendemos a respeito da compreensão da igreja, né, a motivação da igreja qual é, né, que o pastor Rafa colocou muito bem aqui. E agora eu, né, penso, como é então que a gente pode ser efetivo, né, com todo esse conhecimento, como podemos ser efetivos? E essa pergunta vai para a Suelen. Como a gente pode ser efetivo mesmo, né? Porque a igreja, né, precisa se preparar, como a igreja pode ser efetiva, né? Especialmente quando a gente olha para contextos como é a Janela 1040, né, que não há pessoas sendo alcançadas, às vezes, diretamente por pessoas ou pela igreja, né, presencialmente. Eu acredito que nós podemos ser muito efetivos na oração, né? Antes de tudo, começarmos orando por essa região, por esse povo. Sim. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? No primeiro episódio, na parte 1 do vídeo, foi falado muito sobre isso, sobre essa realidade, a diferença de Israel e igreja gentil, né? Então, eu acredito que nós podemos, como igreja, sermos muito efetivos em oração, mas também na preparação de missionários. Nós precisamos enviar, claro que nem todos têm chamado para países, como nós chamamos de acesso criativo. Por que nós chamamos de acesso criativo? Porque nós queremos declarar isso, que são países que não são difíceis ao evangelho, mas são países que precisam de criatividade para entrar num lugar como esse para trabalhar. Mas nós precisamos, né, treinar essas pessoas que são chamadas. Nós não vemos tantas pessoas com o chamado para essa região, né, da Terra, para o Oriente Médio. E aqueles que nós encontramos, e a igreja local, né, tem uma participação muito importante, pastores têm uma participação muito importante nisso, que é encontrar no meio da igreja pessoas que tenham chamado. Não só para o Oriente Médio, mas aqui no assunto aqui é o Oriente Médio, ou, né, está baseando aqui no Oriente Médio. Levantando, encontrando essas pérolas, né, dentro da igreja e treinando, mandando para a escola, né? O Ministério Verbo da Vida tem uma ferramenta, na verdade nós temos 3 ferramentas: Rema, Escola de Missões, Escola de Ministros, né, que são 3 escolas que elas não estão competindo, né, uma com a outra, mas elas estão se complementando. Né? Só pode fazer a escola de ministros ou de missões se fizer primeiro o Rema. Então, elas, na verdade, se completam. Né? Então, nós precisamos levantar pessoas na igreja, treinar essas pessoas para que possamos enviá-las de forma mais segura. Porque são países de acesso criativo que precisam de pessoas mais preparadas para estar num campo missionário como esse. Então, realmente, nós precisamos treinar essas pessoas. Então, para sermos efetivos em um campo missionário como esse, nós precisamos orar pelos que estão e pelos que vão se levantar, estão se levantando, e investir no treinamento de pessoas para podermos enviar para esse campo. Eu vi uma reportagem recentemente no Portas Abertas, e a reportagem falava de cristãos que estavam enfrentando fome extrema em Gaza. E aí a população em Gaza de Israel continua crescendo, carecendo de nossas orações, e grande parte delas, incluindo cristãos, enfrentam escassez extrema de alimentos. Seria talvez um foco das nossas orações. Eu gostaria de destacar uma parte específica que ele diz: os líderes das igrejas que acolhem as vítimas da guerra também precisam de grande sabedoria para continuar o trabalho de acolhimento, proteção e assistência. Pensa nisso. Muito bom. Pessoas, irmãos nossos, atuando, continuam. Outra reportagem fala de uma igreja mesmo em Gaza, onde esses irmãos, eles têm prestado todo tipo de assistência que conseguem com os recursos que têm, e nós, como Suelen disse, podemos voltar a nossa atenção e nossas orações nesse sentido, porque a guerra afeta muita gente inocente, Sim. mulheres, crianças.
A gente precisa saber diferenciar o que é o terrorismo, o que é o Hamas, o que é aqueles homens perversos, do que é o cidadão de bem, o ser humano que carece das nossas orações e que precisa também ser alcançado pelo Evangelho. Até na parte política também, né? De países que permitem ou não o nascimento de igrejas, existe o termo chamado igreja subterrânea e muitos outros termos que falam dessas situações de cristãos, né? Então, a implantação do reino de Deus vai além de todas essas barreiras culturais, políticas, de terrorismo, do judaísmo, que é de onde veio o cristianismo. Então, a gente tem uma missão muito ampla e não podemos ser acanhados, né? Eu penso que Deus está a nos sacudir nesses últimos dias para que a gente não fique temeroso, né? Josué precisou de uma sacudida de Deus para possuir a terra prometida. Mesmo que sejam cidades fortalecidas, muradas, poderíamos dizer fortalezas, mas Deus deu estratégias. Esse nome, Sueli, realmente, cada vez que eu vejo, eu acho muito adequado, acesso criativo. Porque Deus enviou espias, entraram na cidade de Jericó e depois aquela cidade foi conquistada. Era impossível. Então, muitos desses países vão ser alcançados. Deus basta apenas de uma chamazinha de fogo para gerar um incêndio numa floresta. Gente, um milagre vale mais do que 1000 pregações. Uma transformação na vida de uma pessoa estratégica, como Paulo foi para os seus dias, para ir além do judaísmo e nos países gentílicos. Que coisa tão tremenda. E eu creio que Deus tem pessoas nesses dias para causar incêndio em nações que pareciam ser fechadas. Mas o acesso vai ser muito criativo. Maneco, uma coisa que eu estava pensando, a gente de fato oferece a oração, isso é inquestionável, suporte espiritual. Sim. Como igreja. Mas eu estava lembrando um pouco de Esther, né? A gente, por um lado, às vezes fica um pouco resistente quando a gente fala, por exemplo, sobre política. Sim. Né? Mas imagina uma pessoa se levantar com uma voz ativa e eficiente dentro de um desses países, ou até mesmo pensando agora sobre os países que não têm necessidade de um acesso criativo, mas pessoas que Deus vai levantar com uma voz de autoridade e que vai abrir a oportunidade para que o evangelho seja pregado, para que essas pessoas possam receber essa ajuda humanitária, né? E, em segundo lugar, dentro dessas posições, Deus pode nos levantar como corpo, e aí um lembrete, irmãos, nós somos pacificadores, né? Durante esses dias na internet, o que a gente tem visto de pessoas que não sabem o que é pacificar, né? E que alguns pensam que pacificar significa enfraquecer nos seus valores, naquilo que você pensa. No entanto, a Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação. Eu acho que isso fala sobre os dois aspectos. A gente pode conseguir, falando nesse tempo de política, a gente encontra pessoas polarizando para o lado palestino, outras pessoas polarizando, tornando a questão política para o lado de Israel. E como já foi falado aqui tantas vezes, a gente não está aqui levantando uma bandeira pró-Netanyahu ou pró qualquer político que seja em Israel, mas o fato é que, como crentes, nós temos uma responsabilidade de sermos pacificadores, mantendo a santidade, a nossa parte pessoal, mas promovendo a paz. E se o Senhor nos dá a oportunidade de exercer isso, a ajuda política, ela pode ser dada tanto quanto a ajuda humanitária, né? Eu sei que não parece tão fácil quando a gente pensa num primeiro momento, mas hoje a gente tem, por exemplo, um primeiro-ministro britânico indiano, né? Como o indiano foi parar no lugar como primeiro-ministro no parlamento de um país como a Grã-Bretanha? Eu vou dizer, irmão, se Jesus não volta agora nos próximos 5, 10 anos, que está um filho de um missionário, está ocupando um lugar, Deus pode abrir portas, mas o fato é que a gente precisa estar com o coração aberto para ajudar esse povo, tendo um chamado para estar lá, sem preconceito, né, com essas oportunidades, como Esther usou bem a oportunidade que teve para salvar o povo judeu. Né? Uma coisa que eu queria reforçar nos motivos de oração, né, também Tiago falou sobre as igrejas que estão de portas abertas, recebendo pessoas, né, lá na região do Oriente Médio. Nesse meio da guerra toda, muitos irmãos líderes estão lá, não querem sair de lá, porque eles
eles sabem que tem um chamado para aquele povo e eles estão mesmo dispostos até a morrer por causa do evangelho, por causa do amor pelos discípulos, né, de Jesus lá. Então, nós precisamos orar por eles, orar pelos que estão também, os palestinos, os judeus, né, que estão sofrendo nessa guerra toda. E a gente pode estar orando por eles para que, que os inocentes sejam, né, guardados, sejam privados de tanto sofrimento, que os cristãos, né, sejam guardados, protegidos pelo Senhor. E Deus pode fazer isso, né? Nós não podemos com a nossa própria força, eles não podem com a própria força deles, mas eu creio que Deus pode fazer sim, né? Esconder eles debaixo mesmo das asas, né, do Altíssimo ali, guardando, escondendo eles e privando eles de passar por algumas situações que os maus querem fazer com eles, né? Então a gente precisa estar orando por eles. Outra coisa bem rapidinho, desculpa complementar isso aí, mas Tiago falou dos irmãos da igreja precisando de ajuda humanitária nesses lugares. A gente tem igreja em Gaza, né? A gente precisa orar pelos irmãos lá. A gente tem igreja na Coreia do Norte, a gente tem igreja na China. E lendo esses dias, deixo aí de conselho também, relendo o livro de Simon, né, o Ushuaia, e ele falando sobre os irmãos na China que não têm tempo de ser discipulados, talvez da forma que nós gostaríamos, com 5, 10 anos de igreja para entender como tudo funciona, mas essas pessoas estão pegando a palavra, às vezes, de um dia para o outro, correndo. Irmãos, Simon relata no livro de pessoas que 2, 3 dias depois de receber a mensagem, já eram enviados para outra cidade para pregar. Então tem uma realidade muito diferente do que a gente está ouvindo na mídia, né? Talvez o que a gente ouve é que o gigante é grande, mas para a gente, irmãos, Deus está se movendo. Tem muita igreja precisando da nossa oração, do nosso amor, do nosso envolvimento de coração, nesses lugares que parecem menos hospitaleiros para missionários. Amém. Muito bom. A gente podia seguir, né? Mas aí, algumas horas, já estamos, né? Para você que está vendo, né, esse segundo episódio, nós gravamos em um dia, né? Estamos dividindo em 2, mas poderíamos passar o dia todo falando sobre isso. Eu queria encerrar porque o nosso tempo já terminou, mas foi muito bom mesmo a gente estar levantando essa questão, né? O que Suelen estava falando é tão interessante porque, né, só para reforçar mesmo e para ilustrar. A gente teve conversa recentemente com a nossa missionária em acesso criativo e a gente conversando sobre questões de segurança, né, e sobre a oração também, né, do povo de Deus. E no momento a gente, né, conversando e vendo mesmo aquele coração, né, estou resistindo sair daqui, né, não estou pensando na possibilidade de sair, né, a gente chegou, olha, tá tudo bem se vocês decidirem ficar, né, se vocês, mesmo em um momento de guerra, né, em um momento não tão favorável, por causa do amor do Senhor, através do coração dela, alcançando aquelas pessoas, né? Então, a gente vê mesmo, né, uma realidade tão, né, talvez não tão próxima da nossa realidade brasileira, né? A gente está confortável aqui, mas que existe, né, uma realidade da igreja, né, nesses contextos, e a gente tem, sim, pessoas que, né, missionários que vão se, né, decidir mesmo no seu coração permanecer, né, por causa do amor de Deus derramado sobre aquele povo, né? Então, é um motivo da nossa oração, né, uma direção para a nossa oração. E eu gostaria de aproveitar esse momento para falar para vocês que nos assistem, se você tem no coração, né, ajudar esse projeto Acesso Criativo, é um projeto da Agência de Missões. Nós temos esse projeto e nós temos uma conta que recebemos ofertas, e essa oferta ela é destinada para os missionários que estão em países de acesso criativo do nosso ministério. Eles estão em alguns lugares que eles não podem estar divulgando, eles não podem fazer, né, propaganda e nem estar postando vídeos do que eles estão fazendo, mas eles prestam relatórios para a Agência de Missões. E nós temos alguns também em treinamento, né? E você sabe que estando em treinamento ou estando no campo missionário, nós precisamos de dinheiro mesmo para que essas pessoas possam se manter, né, na fase de treinamento e partir para o campo missionário. Então, se você deseja, você pode pegar aí a conta que está aparecendo aí para você, e você pode ser um contribuinte, um ofertante, pegar junto conosco para levantarmos mais missionários para o Oriente Médio.
Amém, gente. Muito obrigada. Tiago, Maneco, Rafael. Um prazer. Suelen. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês aqui, né? E a gente espera ter outros bate-papos, a gente não esgota esse assunto. Esperamos aí uns próximos Fala Missionários escatológicos. Maravilha, bom demais. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizá-los pelo trabalho tão incrível. Como é inspirador o trabalho que vocês fazem. Como é inspirador esses missionários que estão no campo, que abriram mão da sua vida, do conforto, distantes da família. A Bíblia diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com todos os santos. Então, continuem. Estando aqui agora em Campina Grande, que puder apoiar, contribuir, contem comigo, porque realmente tem sido muito, muito inspirador o que vocês têm feito, não só de receber inspiração divina, como o acesso criativo, né? Que ideias divinas, só pode vir do alto uma coisa dessa. Então, não só continuar recebendo inspiração e fazendo a vontade do Senhor, mas também todo o apoio que se dá aos nossos missionários, toda a preparação que a escola de ministros, toda a base, as ferramentas que a escola de missões proporciona aos missionários. Então, realmente tem sido muito inspirador e parabéns pelo incrível trabalho que vocês têm feito. Maravilha. Nos dá uma sensação de corpo de Cristo, onde tem funções diferentes. E os missionários são como aquela mão que vão lá na ponta para alcançar pessoas em outros lugares. Os missionários, os evangelistas, os apóstolos. Existe todo um trabalho de base dos que ficam segurando as cordas e daqueles que vão. Mas, acima de tudo, somos um corpo e Jesus é o nosso cabeça e Ele quer gente de toda tribo, língua, povo, raça, nação, naquele dia diante do trono. A colheita vai ser grande e nós vamos fazer parte disso de uma forma tremenda nesses últimos dias. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo Fala Missionário.